Olha, a locação pode ser desfeita por vários motivos, e os principais deles são geralmente infrações contratuais, né, falta de pagamento ou outras que estiverem previstas ao longo da Lei 8.245 de 1991. Só que o artigo 9º ele é um artigo que veio e trouxe algumas questões específicas que também podem ser motivo de rescisão contratual do aluguel. Olha só, a locação também poderá ser desfeita, mas lembrando, esse aqui não é, digamos assim, um rol que se esgota, né? Não é só nessas circunstâncias, mas essas circunstâncias também. Mútuo acordo, decorrência da prática de infração legal contratual, a gente vai falar disso, em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos, e para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Né? Isso aqui é um caso extremamente raro, né? O poder público ele precisa intimar a parte, geralmente o proprietário do imóvel, de que ele precisa realizar uma reparação realmente de nível urgente, que pode colocar em risco uma situação estrutural ou até mesmo a vida das pessoas. Mas vamos falar, assim, isso de fato é uma questão muito rara, mas vamos falar dos três primeiros que são mais comuns para trazer realmente a prática aqui. Vamos lá, por mútuo acordo, o que significa isso? O locatário quer sair e o locador quer que o locatário saia. Então, os dois estão de acordo com isso, e geralmente quando aplicam esse aqui, artigo 9º, inciso 1º, ninguém paga multa, ninguém paga indenização, ninguém paga maiores problemas, cláusulas penais em geral. Justamente porque os dois estão de acordo que não se trata de uma rescisão contratual, digamos assim, unilateral. Os dois eles possuem a mesma finalidade. E aqui geralmente é simples. O importante aqui nessa situação é sempre deixar isso por escrito, que foi por mútuo acordo, porque depois a pessoa às vezes fala de WhatsApp, fala de boca, de ligação, e aí depois acaba tendo problema porque a outra parte vem, depois que já saiu do imóvel, começa a alegar e fazer pedido de cláusula penal. Por isso, antes da saída do imóvel, o interessante seria fazer por escrito. Decorrência de prática, em decorrência da prática de infração legal ou contratual. E aqui é bastante interessante, porque veja só, infração legal é tudo aquilo que tem força de lei. Então, às vezes, o que acontece é o seguinte, o locatário ou o locador, eles não infringem o contrato em si, mas eles infringem a lei brasileira, ou tanto em sentido público quanto em sentido privado. O que é sentido público? É aquela lei federal, lei estadual, lei municipal, leis outorgadas pelo poder público. E o que são leis em sentido privado? Então, geralmente, contratos. E a gente tem, por exemplo, a convenção de condomínio. Para quem mora em apartamento sabe que o condomínio possui regras. Então, o locatário ele não vai lá e assina aquela convenção de condomínio que leu, que assinou, mas se ele infringir as regras do condomínio, o aluguel dele pode ser rescindido também. Então, às vezes, e isso não é muito incomum. Às vezes o locatário faz muito barulho fora do horário adequado e começa a fazer isso repetidamente. Né? Ele faz uma vez, às vezes na inocência, toma uma advertência, 2, 3 vezes, aí ele começa a fazer isso de maldade. Então, ele pode ter o contrato rescindido por prática de infração legal. E a convenção de condomínio tem força de lei nesse caso. Né? E, obviamente, aqui, por força de infração contratual, obviamente, se ele infringir qualquer cláusula do contrato que ele fez com o locador, ele também pode sair. Ah, mas eu não assinei, eu sou locatário. Eu não assinei que eu ia respeitar a convenção de condomínio. Não importa. Não importa. Você mora no condomínio, existem regras a ser seguidas ali no condomínio. Você pode ter direito ao devido processo legal se você é acusado falsamente de alguma prática de infração condominial, mas aí isso é um assunto processual, de que você tem o direito a se defender, só que se ficar evidenciado que você cometeu determinadas infrações do condomínio ou até mesmo da lei, de repente, por exemplo, você fez ali um crime dentro do apartamento, cometeu um estelionato, usou drogas, vendeu drogas, essas coisas do tipo assim, não é parte do seu contrato, mas é evidentemente contra a lei. O seu contrato pode ser rescindido por conta disso. Tá certo? E, inciso terceiro, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Que é demais encargos, né? Condomínio,
Se foi colocado que ele iria pagar o IPTU, luz e afins, né? São os encargos juntos ali com o aluguel, ok? Ah, mas e aí, qual é o tempo, né? O tempo de atraso mínimo é meia-noite e um, tá? O tempo de atraso mínimo é meia-noite e um. Ali, meia-noite, na verdade, né? Meia-noite é o novo dia. Não existe tempo mínimo para que o aluguel seja rescindido por falta de pagamento. Passou um dia, o locador já pode dizer, olha, o contrato é rescindido por falta de pagamento. E geralmente aqui, se o locador já está de olho em rescindir o contrato, não está gostando muito do locatário, basta ele esperar uma vez, o locatário pagar atrasado e ele vai ter justa causa para isso. Tá certo? Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa assim. Anotei aqui. É uma infração contratual você mudar a destinação do imóvel. Então, por exemplo, você aluga um imóvel residencial e transforma ele em finalidade comercial. Isso é causa de rescisão contratual mesmo que não esteja no contrato. E aí o locador pode pegar o imóvel de volta. Só que as cortes já decidiram que a prática do exercício profissional, especialmente o intelectual, aquele que é voltado com pequenos, como assim, digamos, em pequenos escritórios, não muda a finalidade do imóvel. Então, vamos supor, vou pegar o meu caso. Vamos supor que eu morasse num apartamento e eu uso eu tenho 2 cômodos. Num eu durmo com a minha esposa e no outro eu vou fazer um escritório, um mini escritóriozinho para trabalhar. E ali eu vou operar trabalhando no meu escritório de advocacia que eu fiz ali de um quarto. Isso muda a finalidade do imóvel? Não muda. Não muda a finalidade do imóvel e o locador não poderia fazer, nesse caso, uma ação de despejo contra mim. Isso segue também para outros profissionais. É somente se de forma nítida e clara ali a finalidade do imóvel ficou comercial, ele recebe clientes, ele abre portas para as pessoas que vêm, por exemplo, da rua, inclusive desconhecidos, ele opera uma atividade comercial que requer ali até uma mudança estrutural. E também era isso. Também não tem mais nada. Era isso. Assunto rápido, porque esse artigo ele é bem simples. Tchau!